Liz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre The Flash. O filme estreou oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 15, e hoje eu vou falar com spoilers o que eu achei do filme, conseguir abranger um pouquinho mais, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, e abrir essa discussão aqui pra vocês também agora que vocês tiveram contato com o filme. Mas antes, lógico, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme, né, a gente vê o Barry tentando mudar o passado, porque ele vê a sua família completamente destruída, primeiro por conta da morte da sua mãe e depois porque seu pai foi acusado de ter matado ela, porque eles não tinham nenhuma comprovação que de fato ele não tinha feito o crime. E depois de descobrir que era possível voltar pro passado e possivelmente mudar as coisas, ele acaba indo para um outro universo, fazendo com que o General Zod retorne aí e coloque tudo daquele universo em perigo. Uma das coisas que eu já tinha falado que eu tinha gostado bastante desse filme tinha sido o drama, né? A base aí da história para que o filme acontecesse, ou seja, toda essa parte aí do Barry querer salvar a sua mãe e principalmente o paralelo que isso fazia com o Batman. Eu achei bastante interessante porque, assim, o que a gente tem majoritariamente aqui no filme são cenas, né, do Flash com o Batman. Lógico, muito mais a do Keaton do que do Ben Affleck, mas eu gostei porque eles fazem o paralelo com o Batman desde o início, não só com relação à perda das suas mães e o que isso transformou eles, mas também com relação à própria cena ali inicial, porque quando o Barry ele é acionado, né, para ajudar ali o Batman em Gotham, ele chega a falar que ele sentia que era sempre ele limpando a sujeira que o Batman tinha criado. E aqui no filme, né, quando a gente vê a jornada como um todo, a gente acaba vendo que no final é o Batman meio que limpando a sujeira que o Flash fez, né? Então, esse contraponto, a forma que foi feito, eu realmente achei muito interessante e eu sinto que foi uma parceria que funcionou muito para os dois, mesmo no outro universo eles não tendo muita intimidade, porque isso também diz muito sobre a construção do Batman do Keaton, como esse filme ele contempla quem foi o Batman dele, até mesmo vindo ali, né, com a sua morte, ainda assim honra muito bem o herói. Então, toda essa parte dramática do filme eu achei realmente muito interessante e foi pra mim onde o filme teve mais peso. Mas por outro lado, uma parte que eu tinha falado que eu não tinha curtido muito foi o fato do Ezra fazendo ali a comédia, né? Então, quando a gente tem essa outra versão dele, que seria ele mais novo, pra mim pareceu muito a personificação de como um homem adulto vê uma criança, sendo que nenhuma criança age dessa forma, né? Então, eu achei que ficou muito destoante e justamente por ser algo que perpetua aí ao longo do filme, ele acabou me tirando por diversas vezes. Eu tava até conversando com uma amiga recentemente que talvez pra mim o que tenha tirado um pouco do peso desse filme foi de fato a gente ter muitos momentos aí do Ezra fazendo essa parte cômica que pra mim particularmente não pegou. Eu sei que algumas pessoas gostaram disso e gostaram do fato dele ter trazido duas personalidades completamente diferentes, mas o fato é que essa segunda personalidade dele, pra mim, eu vejo de uma forma muito caricata. Tanto que até os momentos em que eles também, de novo, tem momentos mais dramáticos, né? Quando, por exemplo, ele descobre que a mãe tinha morrido no universo do Flash, que vai para esse outro universo, né? Acabam sendo momentos muito interessantes, até mesmo de autoaprendizagem ali. Porque quando a gente tem o todo ali do filme, em quem era, por exemplo, aquele monstro naquele local que ele vê os multiversos, né? A gente vê que ele era o próprio vilão, em que ele ficou tão obcecado em tentar fazer essa correção, né? Que ele se tornou o próprio vilão da própria história, né? Eu tinha comentado até, eu acho que no meu vídeo sem spoilers, que eu tinha curtido o vilão, era me referenciando a justamente ele, não essencialmente ao General Zod. Até porque essa parte do General Zod, ela pra mim acaba sendo uma parte que fica um pouco solta no filme. Apesar dela ter seu peso tanto pra morte do Batman quanto pra morte da Supergirl, né? Ainda assim, o peso da história tá justamente nessas jornadas desses personagens principais aqui. Então eu vejo muito mais o Flash sendo o vilão dele mesmo, da própria história, principalmente de acordo com a conversa que ele tem com o Batman do Ben Affleck ali no início, né? Falando sobre essas pequenas mudanças, o que elas ocasionam, o que condiz também com o final do filme, né? Quando ele tem a conversa com a mãe. O fato dele ter conversado, mesmo que ele tenha
ajeitado o problema lá que ele tinha criado, que era tirar a latinha de tomate do carrinho, isso também acarretou em uma outra mudança. Então eu gostei dessa temática, apesar de ser relativamente clichê, né, quanto às conversas de multiverso, né, pequenas mudanças acabam criando outras vertentes na timeline e tudo mais, ainda assim é uma temática que funciona muito bem sobre o multiverso. E aí, por isso que eu digo também, eu não senti as 2 horas e meia do filme. Pra mim foi um filme que fluiu bastante, mesmo que por muitos momentos a comédia do Ezra tenha me retirado ali do filme, ainda assim eu consigo curti toda essa parte da história e do filme. Entretanto, eu também, uma das coisas que eu tinha comentado é que eu sinto que o filme ele pesa muito quanto ao fanservice, quanto ao easter egg. Muito da potência do filme eu acho que também tá atrelada a essas aparições aí eventuais que acontecem no filme. Só que a DC, apesar de ter sim filmes que foram muito bons ao longo aí da história, ainda assim foi uma DC que nunca conseguiu construir de fato um universo. E a gente vê isso aqui nesse filme, né? Ele acaba sendo um filme que ele também não diz muito pra onde ele vai. Muito antes do filme estrear, muitos fãs eles acabavam falando, né, que o filme do Flash ele ia ser um catalisador pra resetar essa timeline, pra daí ter a construção do universo que o James Gunn vai trazer aí no futuro, né? E que muita gente tem uma expectativa muito grande, mas ainda assim a construção do que foi feito, né, até hoje em dia, existe certa bagunça assim. Então eu sinto que muito dessa potência se perde quanto a isso. Lógico, você tem sim momentos que você fica, meu Deus, personagem tal apareceu e tudo mais, mas quem não tem essa nostalgia, essencialmente, não vai sentir esse peso aí do filme. E foi algo que particularmente aconteceu comigo. E tem outro aspecto com relação ao fanservice também, que eu sinto que talvez esse filme ele ganhe muito um público mais velho, ou até mesmo aquelas pessoas que consomem demais o universo da DC, mas como um filme de público geral, talvez ele perca o impacto. Então esse é meu ponto, assim, em alguns aspectos eu acho que o filme ele vai perder o impacto para o público geral, do qual acredito eu que eu me incluo. Por isso também, quando eu saí da sessão de cinema, eu senti que eu não tinha assistido um filme que era, nossa, de todo ruim ou coisa assim, mas também não tinha sido épico da forma que estava sendo vendido, né? Eu vi até um vídeo do Delon Naguer, depois que eu fiz o meu vídeo sem spoilers, que ele falou muito sobre como foi feito o marketing do filme, e eu acredito também que tenha sido um aspecto que tenha atrapalhado um pouco quanto à divulgação desse filme, até porque ele é um filme que tá há muitos anos aí em produção, né? E uma das coisas que eu também tinha trazido na minha análise sem spoilers é com relação ao CGI. E aí eu vou entrar aqui de falar individualmente de alguns personagens que pra mim foram ponto alto do filme, porque a gente tem logo no início aí do filme uma cena que é bastante horripilante. Eu até cheguei a ouvir falando assim, mas não é o filme todo, mas é sim, eu acho que o CGI ele acaba acarretando questões do filme todo, não é só nessa cena inicial, apesar da cena inicial pra mim ser um pouco bizarra, né, a gente vê ali os bebês em protótipos e eu acho muito louco isso, porque assim, são coisas que não é que facilmente seriam resolvíveis, mas por exemplo, se o filme ele não tinha esse canhão de fazer os efeitos especiais, por exemplo, nessa cena inicial, né? Por que não foi utilizado, por exemplo, efeitos práticos? Às vezes pegar bonecos de bebês mais realísticos, hoje em dia existem uns que são bizarros de reais, então eles poderiam ter, por exemplo, utilizado esses bonecos de bebê realístico e ter feito o mesmo efeito que eles acabam utilizando ali no Flash, né? Com essa mudança de relação ao tempo por causa da sua velocidade. Aí a gente teria, talvez, sei lá, um cachorro destacado que talvez não tivesse muito legal, mas não a cena como um todo. E aí você até fica assim, por que essa cena, né? Qual que é o propósito dessa cena? E por que colocar uma cena dessas no filme, inclusive que levou tantos anos para ser produzido, né? Que inclusive também foi falado que algumas sessões que foram feitas não eram sessões finalizadas e no final acabou indo exatamente igual aí pro filme, tinha coisa ou outra que mudou. E muito quando, por exemplo, a gente fala de série, tá certo que a gente tá falando de filme, mas estruturalmente eles têm questões similares aí, a gente fala muito sobre como o piloto é o que vende, né? Então sim, o início do filme ele é extremamente importante para você entender o que você tá assistindo ali, qual que é o tom do filme. E aí foi como eu falei, não é só o problema dessa cena de CGI aí ao longo do filme. Existe sim um estranhamento ainda a forma que o Flash corre, né? Como
causa uma certa distorção nos cenários. A movimentação dele é pouco realística, né? É lógico, ninguém corre também nessa velocidade, mas a forma que é feito causa certo estranhamento, mas ao mesmo tempo, essa parte da corrida, com o tempo, foi algo que eu fui aceitando, sabe? Não é um grande problema, mas causou mais estranhamento ainda aqui quando a gente vê esse reverso, né? Eu senti até que a descoberta, né, do tempo, de como acessar as outras timelines, eles poderiam ter trabalhado um pouco mais nesse senso de descoberta, mas tudo bem, talvez fosse algo que não teria como se aprofundar tanto assim, mas quando a gente chega naquele momento também das timelines, eu sinto que a forma que é vista as timelines causa uma poluição visual muito grande. Então, muito do que eu sinto aqui no filme e que eu acabo questionando é o senso estético de como eles utilizaram algumas coisas de CGI. Eu acho que isso é refletido tanto na cena inicial, de quem achou que seria uma boa ideia aquela cena, ou até mesmo nesses momentos aí que o CGI pede um pouco mais. Tiveram sim pequenas coisas que foram melhoradas, que eu senti, como por exemplo, tem aquela cena, né, que tem os flashes e a Supergirl assim chegando e causa certo impacto na cena, que é ali no final com o Zod, que isso eu senti que foi melhorado. Eu tinha visto no trailer, eu tinha sentido estranhamento, e quando eu vi na tela grande, né, no cinema ali, eu não senti mais tanto estranhamento. Então, isso foi algo que, por exemplo, eu senti que foi corrigido, talvez tenha sido mínimas coisas que tenham sido corrigidas aí. E os poderes também, eu acho que é algo que é muito bem feito, não é algo que me atrapalha ao longo do filme, mas realmente, num todo, o CGI, o senso estético de como o CGI é utilizado, eu questiono bastante. Então foi algo que eu senti também ao longo do filme, não foi só ali na cena inicial. E tem uma questão, é muito rápido, tem um momento que estão os dois Barrys lado a lado e a gente consegue também ver o dublê dele, que apesar de ser muito parecido, a gente consegue visualizar, mas isso é algo que talvez quando for pro digital eles podem melhorar, podem refinar ou coisa assim, então não é um super problema. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente vê sim que ainda existem problemas aí no filme quanto ao CGI. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, que enquanto eu assistia ao filme, eu tive uma sensação também de quadrinho, sabe? Como se eu estivesse fazendo uma leitura de quadrinho. E isso pra mim me causou uma sensação muito legal. Talvez tenha vindo pela nostalgia ou pelos easter eggs ali, mas eu gostei de como eles trouxeram essa narrativa. Então, pra mim teve um peso positivo também. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, de uma forma geral, é que eu consigo enxergar, assim, pontos muito positivos quanto ao filme, mas também algumas coisas que acabaram me atrapalhando, seja na imersão, seja em algumas questões de efeito, ou seja, na proposta mesmo, que talvez não tenha sido essencialmente pra mim. Só que, agora eu tenho que dizer uma coisa aqui, que pra mim a gente tem dois pontos altos nesse filme. O primeiro que eu vou falar aqui é a Supergirl, porque acaba sendo um pouco mais rápido também, porque eu gostei muito da presença dela, como eles fizeram a presença dela. Eu senti que tinham alguns trejeitos muito similares ao do Henry Cavill, não sei se foi proposital da atriz trabalhar isso, apesar de ter aspectos dela também, mas eu gostei de como eles utilizaram essa movimentação brusca que o Superman faz. Eu gosto muito disso nos cinemas, tanto que quando teve aquele Batman vs Superman, né, no momento em que, por exemplo, tá ele brigando com a Gal Gadot ali e com o Ben Affleck, né, e tudo mais, a gente via essas cenas de impacto, tipo ele dando a cabeçada e ele indo pra cima e tal, e eu sinto que a gente tem esses impactos aqui também. Eu gosto dessa movimentação, então isso fez ganhar muito pra essa Supergirl que foi trabalhada aqui no filme. Inclusive queria ter visto mais dela, eu acho que ela tem uma potência muito grande e seria interessante se eles trabalhassem mais dela também. Eu realmente gostei da personagem, eu acho que ela acaba se destacando mesmo tendo relativamente pouco destaque aí no filme. A cena também, quando ela é libertada, eu achei muito interessante, achei muito legal como eles fizeram, né? Então todas as cenas de corpo a corpo, mesmo que não tenha sido uma personagem excessivamente trabalhada no filme, eu gostei. Eu acho que eles trabalharam muito bem a personagem no pouco que ela foi trabalhada. Agora,
Obviamente, não podia deixar de falar do Batman, do Michael Keaton, que pra mim, ele brilha, ele domina nesse filme, porque, inclusive, a gente tem as melhores cenas com ele. Tem uma cena que, inclusive, eu vi depois que tava nos trailers, que pra mim é uma das cenas mais bonitas do filme, que é quando ele se joga ali e a gente vê, tipo, o bate-sinal, só que na lua. Eu achei essa cena lindíssima. A gente tem outros momentos dele, assim, eu acho que vários momentos de impacto do Michael Keaton, ou seja, pra trazer essa parte nostálgica do filme dele, por exemplo, quando a gente tá vendo os trajes dele, ou até mesmo quando a gente vê ele falando as frases de impacto. Tem alguns momentos, por exemplo, que ele dá um sorrisinho, dá pra ver que ele tá se curtindo, sabe? E eu também gosto muito de como eles trabalharam ele. A gente vê o Batman, ele naquele questionamento dele, né? Ele tá um Batman aposentado inicialmente, e por isso que eu acho que também a morte dele tem um impacto muito grande, porque ele morre como herói, ele morre acreditando naquilo que ele não acreditava mais. Então eu gosto como eles trabalham o arco dele e principalmente, como eu já tinha falado, né, como eles trabalham em paralelo o arco dele com o Flash. Eu acho que esse trio, de uma forma geral, eles são muito bem trabalhados. Apesar de eu não ter curtido a comédia do Ezra, foi como eu falei, eu gostei muito da parte dramática, e eu acho que esses três pilares aqui do filme, eles acabam trazendo muito bem esse drama. Eles trazem aquela realidade pra você. Então, pra mim, aí tá a grande preciosidade do filme, como ele funciona individualmente, como essa história ela é contada. Tanto que eu até cheguei a ver, na época da cabine de imprensa, alguns colegas saíram decepcionados com as cenas pós-créditos. Eu, honestamente, eu não peso muito cenas pós-créditos. Eu vejo que tem muita gente que acaba considerando, por exemplo, se o filme foi bom ou ruim. Às vezes a gente tem um filme que é mediano, eu não tô falando da DC, a gente tem um filme mediano e aí uma cena pós-créditos de impacto e você fica com aquela sensação de que o filme tenha sido impactante e no final não, foi só ele te vendendo qual vai ser o próximo filme, talvez o próximo filme seja melhor. Já vi isso acontecer por diversas vezes, então eu não considero tanto a cena pós-créditos no teor geral do filme, vamos falar assim. Então se a gente tem uma cena pós-créditos que é o que acontece aqui, né, que ela ou é um pouco boba ou não muito significativa, ela não vai estragar a minha experiência com o filme. Tem aí, né, a continuação do Momoa e ainda tem o filme, né, o Aquaman pra estrear, que a crítica já detonou bastante lá fora, quem viu, enfim. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem um filme com uma história boa, uma história individual boa, tem sim a sua parte nostálgica que vai pegar muitas pessoas, mas que eu sinto também que muito peso do filme tá atrelado a isso, dentro de um universo que não foi tão bem construído, então talvez perca impacto quanto a isso, mas que também tem alguns defeitos e alguns defeitos que te tiram um pouco da imersão. Eu acho que o Ezra, ele tá muito bem no drama, na comédia nem tanto. Eu, de fato, não gostei disso, mas quem brilha muito é o Michael Keaton e é a Supergirl. Eu realmente gostei muito de como eles trabalharam os personagens aqui. E uma das coisas que eu acho que é válido trazer pra esse vídeo também é que eu fui de coração muito aberto pra assistir esse filme. A DC, infelizmente, ela vem sofrendo aí ao longo dos anos, né? A gente tem filmes que são sim bons. Eu, inclusive, falei de vários que eu gostei aqui, como foi o caso de Adão Negro, como foi o caso de Shazam, mas eu também já deixei bem claro que eu particularmente gosto muito dos filmes individuais, como foi Coringa, como foi The Batman, porque dentro de uma DC que não essencialmente sabe construir esse grande universo ainda, né? São filmes que acabam me chamando mais atenção e honestamente eu acho que a DC ela tem heróis incríveis. Então uma sensação que eu fico também é que no final as pessoas, elas meio que elas estão esperando pro próximo, né? O que vem aí, o que vem do James Gunn. E que esses filmes, eles vão acabar perdendo muito peso com o tempo também. E você vê isso até mesmo, por exemplo, por Coringa. Até hoje, né, tem gente reproduzindo memes, tipo Coringol, que são filmes marcantes, filmes que realmente ficaram. Enfim, foi como eu falei, ele é um filme que não é épico, como foi vendido, mas também não é um filme ruim, não. Eu acho que tem coisas pontuais ruins, dentro de uma história que é muito bem feita, com personagens que foram bem trabalhados. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de The Flash? Essas questões incomodaram vocês também, ou foi algo que não é muito importante pra vocês quando vocês assistem a um filme? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!